Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Por gentileza, localize o texto bíblico, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Sentados mesmos, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Quero ser bem sucinto das minhas palavras, quero louvar o nome do Senhor, engrandecer uma vez mais a majestade divina por esta rica oportunidade, tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Por mais este congresso, Deus seja louvado pela vida do pastor Valadares, toda a sua família. Deus abençoe o pastor Júlio de uma maneira especial e todos os nossos amigos, companheiros. Deus abençoe de uma maneira especial o pastor Samuel Procópio, companheiro de ministério, a todos os demais irmãos, pastores, a nossa retaguarda. Quero louvar a Deus também pela vida da minha noiva, cantora Suzana Rodrigues, e a todos os irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, quem encontrou o texto, diga a glória a Deus. Você que pode, fique de pé em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7, nós iremos ler apenas alguns versículos para a glória do nome do Senhor. Serei sucinto nas minhas palavras. Versículo de número 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10, para encerrarmos a leitura. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Versículo 11, eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se assente adorando ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da casa do Deus vivo, eu peço que você redobre a sua atenção, pois a mensagem desta madrugada é uma mensagem endereçada do coração do Pai ao seu coração. Somos sabedores que a adoração é de cima para baixo? Não, mas a palavra de cima para baixo e a adoração de baixo para cima. Quando abrimos a nossa Bíblia no Novo Testamento, a saber, esse termo foi impregnado pelos pais da igreja, Tertuliano e Orígenes. A palavra testamento impregnada no hebraico é berit, e o termo testamento no grego koiné nada mais é do que diatek, que tem o mesmo sentido de pacto, concerto ou aliança. Quando abrimos a nossa Bíblia no Novo Testamento, nós somos sabedores que fala a respeito da graça revelada através do amor de Cristo manifesto na cruz do Calvário. Quando abrimos a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, ele é sabedor de todos nós que é o único livro profético do Novo Testamento, tendo por certo 4 escolas de interpretação. A primeira chamada preterista, futuricista, historicista, idealista. Quem escreve o livro de Apocalipse, somos sabedores, é o apóstolo João, conhecido como o discípulo amado, Yohanan, nada mais é do que amado do Senhor. Somos sabedores que o livro de Apocalipse é possuidor por 3 tipos de interpretação hermenêutica. A primeira literal, segunda alegórica e terceira figurativa. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que o evangelista João também escreve o 4º evangelho, levando o seu nome. Evangelho este conhecido como Evangelho Universal. No seu prólogo do capítulo 1 e versículo 1, João agora vai combater simplesmente uma teoria gnosticista do século I da era cristã, que refutava a divindade de Cristo. E ele vai narrar dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo impregnada no grego nada mais é do que logos. Logos nada mais é do que a razão universal, segundo o pensador grego Heraclitos. Aristóteles vai declarar que o verbo nada mais era o logos, simplesmente a virtude humana. João vai gritar para todos aqueles que escutaram a ele,
que o verbo nada mais era do que o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus. Na teologia cristocêntrica do apóstolo Paulo, a Bíblia vai declarar que Paulo vai gritar para toda a igreja de Corinto escutar que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Quando abrimos a nossa Bíblia, nós somos sabedores também que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, fala a respeito da intimidade do discípulo para com o mestre. A história bíblica vai declarar, e o contexto apresentado vai nos expressar a seguinte verdade, que João também escreve as 3 epístolas joaninas. A primeira fala sobre a luz da vida, a segunda fala sobre a felicidade da vida e a terceira fala sobre a saúde da vida. Quem é esta? Jesus Cristo. Pelo contexto apresentado, nós somos sabedores que João nada mais era do que aquele que fora profetizado pelo próprio Cristo, que ele morreria de uma morte natural. Quem Deus escolheu para viver, quem é que pode matar? A história bíblica vai declarar que no contexto de perseguição do Império Romano sobre a nação cristã, pelo contexto apresentado, nós somos sabedores que agora, simplesmente João vive num contexto de perseguição, liderado agora pelo imperador Domiciano. Nero já havia se suicidado em Roma, através do seu catástrofe psicológico. A história bíblica vai declarar, e os pais da igreja vai gritar a história dizendo que João fora perseguido, passando o período onde, simplesmente, segundo a história eclesiástica vai nos contar, que Domiciano começa agora a encher um tacho de azeite quente borbulhando, quando já não conseguia mais matar a João com as suas ferramentas humanas. Ele pega agora o corpo de João, sendo já um velho, com cabelo branco, pele enrugada, o corpo quase que catavérico. Ele vai agora jogar nesse tacho de azeite borbulhando. A história bíblica vai declarar, e o contexto da história vai nos apresentar que agora, simplesmente, Domiciano vai virar as costas para poder ver os gritos de João, porque simplesmente queria matar aquele que confessava Cristo como Senhor. Mas a história da igreja vai nos gritar e vai nos dizer que quando agora Domiciano vai querer ouvir os gritos de morte de João, dizendo ai ou ui, a história bíblica, a história eclesiástica vai nos contar que agora João vai gritar no meio de um tacho de azeite quente fervendo, vai gritar para Domiciano, o império inteiro romano escutar: Domiciano, maior é o azeite que está do lado de dentro do que esse azeite que está borbulhando do lado de fora. Quem é que pode matar aquele que Deus escolheu para viver neste período? O azeite que está do lado de dentro é maior do que o azeite que está do lado de fora. Quando eu olho para esse contexto histórico, eu começo a entender que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A perseguição não vai parar o ministério de Deus na tua vida, a panelinha não vai acabar com a história de Deus na tua vida. Se prepare, porque a palavra vai se cumprir na tua vida. O dono da igreja vai gritar para o inferno inteiro ouvir Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passam, não passa, não passa. Quem crê na palavra, levanta a mão para adorar o dono da palavra. João continua o ministério, sendo que o contexto agora bíblico vai nos falar que agora João é exilado na ilha chamada Pátimos. A palavra Pátimos no original significa mortal. A ilha de Pátimos ficava a cerca de 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso. A ilha de Pátimos, geograficamente falando, tinha cerca de 16 quilômetros quadrados. A história bíblica vai declarar que agora a ilha de Pátimos era conhecida como simplesmente a colônia penal do Império Romano, aonde todos os inimigos do Império Romano eram jogados nessa ilha para morrer. A história bíblica vai declarar que agora João é jogado nessa ilha chamada Pátimos. A história bíblica vai narrar agora no livro de Apocalipse capítulo 1. A narrativa vem por João dizendo: eu,
servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vosso conservo, exilado na ilha de Pátmos, João agora vai ser arrebatado em espírito. A história bíblica vai declarar que agora João vai contemplar algo diferente. A história bíblica vai declarar que agora ele ouve uma voz do céu que dizia: vem e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer. A história bíblica vai declarar que agora João, arrebatado em espírito, ele ouve agora uma voz que é detrás dele como que de trombeta, declara, escreve e leva às 7 igrejas da Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A história bíblica vai declarar que João agora vai virar para ver com que ele falava, e o texto bíblico vai declarar que agora João vai narrar o Cristo glorificado. E quando eu virei para ver com quem eu falava, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, no meio de 7 castiçais de ouro, e sobre ele estava simplesmente os cabelos e cabeça branco como a lã, puro como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha de fogo ardente, o seu rosto era como sol brilhante ao meio-dia, e eu caí como morto aos seus pés, e ele colocou a sua destra no meu ombro e declarou: João, não temas, eu estou vivo para todo o sempre, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A história bíblica vai declarar que o próprio Cristo glorificado vai olhar para João e vai declarar: eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno. A partir daí, a revelação bíblica apocalíptica vai começar. João agora vai contemplar a grandeza de Cristo revelada à sua igreja. Nós somos sabedores que o termo igreja, ele vem do vocábulo grego chamado eclésia, que nada mais é do que chamados para fora. Certo dia, Jesus estava fazendo um discipulado com seus discípulos, e ele agora vai fazer uma pergunta, e a pergunta é esta: o que dizeis os homens que eu sou? E os discípulos começam a dizer: alguns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és um dos profetas. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? Há um silêncio no ambiente. Alguém está esperando vir a resposta de João, o discípulo amado, a qual recostava a cabeça no peitoral de Jesus Cristo. Alguém estava esperando vir a resposta de Judas Iscariotes. A cidade de Cariote nada mais era do que aonde saíam as maiores, melhores mentes pensantes da época. Judas, formado em medicina, ou melhor, em economia, na Universidade de Jerusalém. Alguém está esperando a resposta vir de Tiago. Mas quando agora Pedro quebra o protocolo, levanta a mão e fala: Jesus, eu quero uma saudação nesse culto. Aí Pedro vai levantar a voz e vai declarar: eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus vai dar um sorriso para ele, e o contexto bíblico vai declarar: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Portanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia vai declarar que agora a expressão pedra aqui não é cognato para Pedro, porque a igreja apostólica católica romana acredita que a igreja fora fundada na pedra chamada Pedro, mas o termo Petrus original significa pedra pequena. Se a igreja fosse fundada em Pedro, a igreja já estava morta desde o ano 68 depois de Cristo, onde Pedro vai ser morto, crucificado de cabeça para baixo, aonde ele vai declarar que ele não é
digno de ser crucificado como seu Cristo. Agora Jesus vai fazer simplesmente o trocadilho sobre esta pedra. A pedra aqui no original grego é Petras, que nada mais é do que rocha que não se pode mover. Em outras palavras, você está de pé não é porque você é bom, você não está de pé porque você é bonitinho, bonitinha, o teu ministério não está produzindo porque você é bom, não, é porque tem uma pedra fundada que nem o inferno inteiro pode conseguir parar. E a pedra aqui chamada pedra é a pedra pequena, que nada mais é do que derivada da pedra maior chamada Jesus Cristo. O profeta Isaías vai profetizar, o próprio Senhor na boca do profeta messiânico dizendo: assim diz o Senhor, eis que em Sião eu pus uma pedra bem firmada e abalizada, quem crê, espere nela. Romanos capítulo 9, versículo 33, Paulo vai declarar sobre a rocha de escândalo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os gregos buscavam sabedoria, os judeus pediam um sinal, mas em um sinal serás dado, senão Cristo glorificado. Em outras palavras, o inferno inteiro não pode ir contra a pedra chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim profetizar na tua vida, levante a mão direita por gentileza. Alguém vai ter que respeitar o que Deus está fazendo na tua vida. O inferno inteiro não pode parar a chamada de Deus na tua história. Igreja chamada para fora. Estamos no mundo, mas não vivemos o sistema do mundo. Estamos na Babilônia, mas não somos da Babilônia. Filadélfia, o céu te espera. Só quem acredita levanta a mão para adorar. Por gentileza, olhe para mim. O contexto bíblico vai mostrar agora 7 tipos de igreja. A Bíblia vai nos mostrar agora que o número perfeito é o 7. Pelo contexto bíblico, uma numerologia perfeita no livro de Apocalipse, que horário não vai dar para falar. Mas note, preste atenção, 7 tipos de igreja. As 7 igrejas da Ásia Menor, endereçadas ao Império Romano também, que era produzido pelo poder bélico e armamentista dominador do mundo antigo, vai nos falar agora que cada província, os 3 continentes conhecidos na época, África, Europa e Ásia, estão dominados pelo Império Romano. Mas a palavra do Senhor, através de João, vai chegar às 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas representam 7 tipos de crente, 7 épocas da igreja, ou 7 tipos de igreja sobre a face da terra. Quando abrimos a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, a narrativa bíblica vai declarar sobre a igreja de Filadélfia. O termo Filadélfia no original significa amor fraternal. Filadélfia foi uma cidade fundada pelo rei Átalos Filadelfo II, rei de Pérgamo, no ano 198 a.C., onde ao redor dessa cidade havia vinhedos, que era simplesmente a produção socioeconômica para poder produzir rendimento aos habitantes da cidade de Filadélfia. No ano 17 depois de Cristo, a história vai declarar da igreja que a cidade de Filadélfia vai receber um grande terremoto. A cidade de Filadélfia vai ser devastada pelo fenômeno da natureza. O terremoto, somos sabedores que é o fenômeno da natureza, aonde vai nos falar a respeito das placas tectônicas, onde se movimenta embaixo da terra, da crosta terrestre, fazendo então os terremotos. A história bíblica e também o contexto apresentado vai nos mostrar que agora a igreja de Filadélfia está recebendo o terremoto. Mas tem um porém, o próprio Cristo vai falar a respeito dessa igreja, vai endereçar a carta dizendo ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Alguém chegou para mim e perguntou: quem é que vai subir? Aquele que canta mais? Eu disse não. Aquele que prega mais? Eu disse também não. Aquele que ora mais? Eu disse também não. Quem é que vai subir ao céu?
É o que Cristo vai declarar aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A igreja do arrebatamento é uma igreja balizada pela palavra, é uma igreja fundada na palavra, é uma igreja que ama a palavra. O terremoto pode destruir a casa, mas não vai destruir a fé que existe no povo de Filadélfia. A igreja fora filipendiada simplesmente na sua arquitetura, mas não vai perder a essência de adoradores. O problema da nossa geração do século 21 é uma geração que tem estereótipo de Filadélfia, mas o coração é de Laodiceia. O coração de Laodiceia, que ama os prazeres terrenos, que ama o ouro, que ama o colírio, mas não quer saber da presença do Senhor. É uma igreja que alugou um terreninho, construiu a igreja e colocou Cristo para o lado de fora do culto, e Cristo está do lado de fora batendo, dizendo: aquele que abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Nós usamos de certa forma esse texto de Apocalipse 3:20 para aquele que está desviado, mas na verdade Cristo está falando com uma igreja que está fundada, uma igreja balizada, porque segundo o contexto geográfico da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, essa cidade era conhecida também turisticamente por uma simplesmente fonte, aonde nessa fonte se desaguava cerca de 2 tipos de água, uma água quente e outra água fria. E pelo contexto geográfico nós vamos saber que agora nesta fonte todos os viajantes que passavam bebiam dessa água, e quando bebiam dessa água dava náuseas e eles começaram a vomitar devido à viagem longa, porque quem é turista não conhece a fonte. Tem muito crente turista por aí, uma hora dá glória, outra hora fala palavrão, outra hora adora, outra hora fala palavra de baixo calão. Mas deixa eu te falar uma coisa: Filadélfia que vai subir não se corrompe com o mundo presente. Filadélfia que vai ser arrebatada não se corrompe com a igreja chamada Laodiceia. A fonte pode ter 2 águas sim, a morna e também a quente, a morna, a quente e a fria formando a morna. Mas tem porém o próprio Deus: vomitar-te-ei da minha boca, ele declarou na carta a Laodiceia. Mas a igreja de Filadélfia, o próprio Cristo vai declarar a respeito da verdade, dizendo: porquanto guardaste a minha palavra. Quem ama a palavra aqui? Olhe para alguém que está ao teu lado, diga, pergunte para ele: tu ama a palavra? Pergunte com fé, diga, tu ama a palavra? A palavra é o instrumento de Deus para edificação do seu povo. A palavra nada mais é do que a base de exortação, edificação e consolação. A palavra é tão importante que o próprio Deus declarou a Josué no capítulo 1, versículo 8: não te abates do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, porque se fizerdes conforme tudo que nele está escrito, lhe serás próspero em todo o teu caminho. Salmos 1, verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quem ama a palavra? Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso de número 9: o salmista vai declarar como jovem purificará o teu caminho. Embaixo está escrito: observando a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 89: o salmista vai declarar: Senhor, a tua palavra está firmada no céu para sempre. O profeta Oséias vai exortar a nação inteira dizendo, Oséias 4:6: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O dono da igreja, Jesus Cristo, vai declarar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 29, declarando: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 24, 35: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, só quem ama a Bíblia, capítulo 5, versículo 39, Jesus vai declarar: examinais as Escrituras, cuidar nelas ter vida eterna, porque delas certifica de mim. João
capítulo 17, versículo 17. A oração sacerdotal de Jesus pelos discípulos presentes, por Ele mesmo e pelos novos crentes que aqui estão. Santifica-os a verdade, a tua palavra é a verdade. Segunda epístola do apóstolo Paulo, pastoral a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele vai declarar da seguinte maneira: toda escritura é divinamente apta, poderosa para redaguir e instruir em toda a justiça. A Bíblia vai declarar em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. O escritor aos Hebreus vai declarar: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer outra espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Isso aqui é para dar glória a Deus comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, para a igreja do arrebatamento: mas aquele que perseverar e guardar a minha palavra, eu também guardarei de toda a tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só quem é de Bíblia, quase às 3 horas da madrugada, só quem é de Bíblia levanta a mão para adorar. Filadélfia, a palavra tem poder. Filadélfia, nós vivemos uma geração, pastor Valadares, aonde nós vemos mais louvores do que palavra. Eu já fui no culto aonde cantaram cerca de 25 louvores e deram cerca de 15 minutos para a palavra. Eu olhei para o pastor e falei: pastor, fique você os seus louvores, porque eu estou indo. Ele falou: mas por que, pregador? Eu disse: porque o dono da palavra merece primazia, porque a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra levanta. Essa igreja vai ser arrebatada pelo poder da palavra. Palavra. Pregador calvinista britânico Charles Spurgeon, ele declarou, perguntaram para ele, aqui encerro, se a Bíblia estivesse em uma estante de livros, aonde ela ficaria? Charles Spurgeon vai declarar da seguinte maneira: se a Bíblia estivesse no topo, ela seria a cabeça de todos os livros. Se ela estivesse no centro, ela seria o coração de todos os livros. Se ela estiver embaixo, ela seria a base de todos os livros. Alguém olhou para ele e falou: por que tanta verdade na palavra? E ele vai falar uma frase esplêndida: o pecado e o inferno estão casados, até que o arrependimento anuncie o divórcio. O dono da palavra merece primazia. Olha que coisa interessante. Alguém chegou até mim e falou: quando nós formos arrebatados, lá no céu a palavra cessará. Eu olhei para a pessoa e falei: você não leu Bíblia? Eu olhei para ela e ela olhou para mim e ela disse da seguinte maneira: mas por quê? Eu disse: antes de nós chegarmos lá, Jesus, o verbo, já vai estar do lado à destra de Deus Pai. E alguém olhou e falou: a palavra vai continuar? Vai, porque a palavra é o sustento de todas as coisas. Para me encerrar devido ao horário, olha que coisa interessante. A igreja de Filadélfia sofreu terremoto, mas não largou a palavra. Ela foi fiel pela palavra e permaneceu na palavra. Pelo contexto bíblico, o Senhor Deus guardará, de certa forma, a igreja da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Isso fala sobre preservar. Existe a diferença entre avivamento e movimento. Avivamento é preservar identidade. No hebraico, avivamento é diferente de movimento. Qual é a diferença, pregador? Simples. Avivamento, contínua. Simplesmente, movimento passageiro. Tem muita gente movimentada, mas não avivada. E avivamento sem palavra é movimento. Você prefere palavra e avivamento ou movimento sem palavra? Palavra e avivamento, porque a palavra produz avivamento. Abacuque 3:2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
Aviva a tua obra no meio dos anos. O meio dos anos a notifica na ira. Lembra-te da misericórdia. Quem é que vai subir? É a igreja que preserva a palavra. Quem crê na palavra, dá um pulo da cadeira para adorar. Vai a palavra! Pegue na mão da pessoa que está ao teu lado. Eu vou orar pela sua vida. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, com a permissão do pastor Valadares. Esse Gideões será marcado pela glória do Senhor. Uma vez mais, os pregadores que nos antecederam de forma maestria foram usados pelo Senhor. E uma vez mais, a palavra ainda é primazia desse congresso. Curve a sua cabeça. Pai das luzes, te glorificamos, porque a sua palavra ainda tem primazia. Senhor Deus, receba a adoração da tua igreja, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus.